Eu vou responder aí ao pessoal que vem dizendo algo contrário. No caso, aí um argumento de Rica Perrone dizendo, não sei o que, para de fazer showzinho, não sei se está de alguma forma se referindo a pessoa, não faz muito sentido, porque se eventualmente fazer showzinho é falar a verdade aqui, não estou fazendo showzinho nenhum, né? Estamos aqui falando a verdade. É aquela coisa, tem um outro argumento que pode ser trabalhado é sobre a questão de não ajudar quem não merece, né? E sim, eu acho que isso eventualmente é sim algo digno de reflexão, um tema digno de reflexão. E que leva também à questão dos filhos espirituais, porque veja bem, qual que era a grande questão? Se eventualmente há filhos espirituais da minha parte, tem que se averiguar que em algum momento talvez não houve a opção de eventualmente falar todos os argumentos para as pessoas, né? Então, independentemente de serem ou não filhos espirituais meus, essa informação pode ser importante. Independentemente de qualquer mérito das pessoas, não quer dizer que eventualmente elas não possam receber essa informação e isso ajudá-las a melhorar, né? Isso é, pode ser feito. O outro argumento seria sobre a questão justamente de eventualmente ajudar pessoas que não merecem no canal. Sim, mas acontece que eu mereço, né? Eu eventualmente recebo argumentos, para mim eu mereço, todas as pessoas merecem a sua própria autoajuda, então eu mereço me ajudar, então eu me ajudo eventualmente respondendo argumentos que podem machucar o meu coração, então isso para mim é uma ajuda. Acabo ajudando outras pessoas, então quer dizer, de uma forma ou de outra, nós estamos aí ajudando. É aí que tá, mas então, de certa forma, é uma contradição, porque, por exemplo, se eventualmente eu exponho aqui no caso uma resposta para me ajudar, para responder quem eventualmente ataca, eu eventualmente acabo, talvez, descontroladamente, não no mau sentido, né? Eu não tenho, no sentido de descontrole, no sentido que eu não tenho como controlar isso. Eu acabo ajudando outras pessoas, mas aí a culpa não é minha, porque eu estou respondendo. Né? Então, essa é a grande questão. A culpa não é minha de ajudar. Porque aqui, aí que tá. Aqui, eventualmente, eu estou sendo acusado. E aqui, vamos dizer, é um cenário em que ainda continua sendo errado, mas em que as pessoas têm maior liberdade para acusar, aqui, inclusive, de maneiras erradas, do que eventualmente em igreja, em que eventualmente a missão institucional é justamente não se fazer isso, né? E não usar de instrumentos mundanos para eventualmente se criticar pessoas. Diferente do YouTube, que não tem essa obrigação. E não tem essa imagem, né? Porque também não precisa ter tanto, uma vez que o YouTube não é uma instituição de caráter religioso. Então veja bem, na igreja, não, essa é a minha resposta, justamente, na igreja não se pode fazer isso. Aqui no YouTube pode. Então, estamos fazendo a pessoa ajudar os outros. Mas é algo meio inevitável. Né? Aqui eu não tenho como não ajudar as pessoas, uma vez que eu estou me ajudando e eu estou respondendo às acusações dos demais. Então não exatamente caracteriza aí nenhum tipo de pecado. No que se refere também a filhos espirituais, uma vez que havia sido deixada essa questão, sim, havia a questão do não mérito das pessoas. Que era uma questão que, aí que tá, que eu não sei exatamente até que ponto vai, porque tá, de outro lado há outras pessoas que mereceriam. Então tem a questão. E uma vez que eu era, pelo menos, parcialmente responsável da situação, embora a culpa não fosse minha de sair do ministério, mas independente, porque eu consegui exatamente caracterizar qual era o erro. Eu consegui realmente verificar qual era o erro lá. E depois eles tentaram meio desdizer isso, mas na verdade eu realmente consegui perceber qual era a maldade, a tentativa de controle de motivação. Eu percebi todo o esquema, né? Eu consegui fazer isso. Depois eles tentaram anular, tentaram meio baixar poeira, porque não interessava que eventualmente eu dissesse isso naquele momento. Mas eu constatei isso. Eu constatei qual era o erro deles. Né? Qual era toda a maldade do esquema por detrás. Independente, daí eles tentaram fazer uma contradição aqui no canal, não, porque eu estou me ajudando, me defendendo. Em relação a filhos espirituais, justamente, não tem nada de showzinho. A questão dos filhos espirituais, não naquele momento em que eu estava no ministério, mas depois eu poderia ter alguma responsabilidade para ajudar, não no sentido de pecado, mas, poxa, eu posso ajudar as pessoas, já que eventualmente muitos ali de repente passaram a crer, talvez porque eu tenha falado alguma coisa, então eu tenho alguma responsabilidade. E alguns ali poderiam, aí que tá, ó, alguns poderiam justamente merecer. A questão, então, no ministério é complicado, porque enquanto algumas pessoas merecem, outras não merecem. E pelas que merecem, de repente eu deveria ajudar e levar mais algumas informações. Então, quer dizer, mas ainda não era pecado porque eu também dependeria de preparo, eu tinha medo que eventualmente a circunstância não fosse a mais adequada.
Então não. Eu vi, outro argumento que eu vi lançado por aí. Ah, não, mas se eventualmente pregasse, levaria ali, de repente, oxigênio para pessoas que estariam, vamos dizer, maleixas e que de alguma forma estariam para morrer, alguma coisa assim. Não morrer, mas às vezes sofrer muito ali pelo período de Covid e tal. E eu digo assim, não, mas ao mesmo tempo se eu fosse, eu poderia ser perseguido e a situação ficaria ruim em relação à perseguição argumentativa. Então não adiantaria nada. Então isso estava muito em mente também. Então essas eram as situações. Então eu não concordo, né, com a questão. Não, qualquer desejo de se fazer atividade voluntária gera um desejo existente anteriormente, mas que não houvesse paralelamente esses ataques que fazem. Aí que tá, não somos nós que temos que nos adaptar aos ataques das pessoas, são as pessoas que têm que não atacar e não usar o Ministério das Outras com objetivos ocultísticos, né? O que é absolutamente terrível, né? E é justamente isso que eu venho percebendo, e no sentido de se valerem, né, do Ministério das Outras pessoas com um terrível objetivo de servir aquilo como uma adoração à dor, como uma adoração ao combate, e eventualmente pessoas que também discordam disso e, portanto, lançar uma pessoa contra outra, e não só, mesmo outras possíveis divergências, lançar uma pessoa contra outra, com o objetivo de que lutem contra o mal, né? Contra o mal fingido, que no final não faz com que as pessoas deixem de ser más, na verdade. Então não. Essa é aí a grande questão. Talvez outras questões complementares eu possa trazer a seguir, mas esse é um vídeo nada de show. Estamos aqui falando a verdade, justamente me defender. Posso até no final ajudar outras pessoas, mas aí é inevitável, né? Porque eu também não só poderia estar ajudando pessoas boas, como também posso estar ajudando a mim mesmo. O que é algo absolutamente correto. E é isso aí. Valeu. E Deus é bom.